Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, essa semana estamos estudando ângulos. Eu vou usar essas duas canetas para dar um exemplo para vocês do que é um ângulo e quais os tipos de ângulos que existem, ok? Veja bem, digamos que essas duas canetas representem duas semi-retas. Veja que aqui não há nenhuma abertura entre elas, essas duas canetas que representam duas semi-retas, por exemplo. Então, quando não há nenhuma abertura entre elas, então nós dizemos que o ângulo representado por essas duas semi-retas é um ângulo nulo, que mede 0 graus. Mas se eu fizer isso aqui, ó, veja que há uma abertura entre as duas semi-retas. Então, nesse caso, já existe um ângulo com medida diferente de 0 graus. Eu vou representar aqui sobre a mesa na posição horizontal, tá? Então, vamos fazer o seguinte, não há nenhuma abertura, então até aí é um ângulo nulo, de 0 grau. Mas se eu fizer isso aqui, ó, se eu abrir um pouquinho aqui, já forma um ângulo com medida maior que 0 grau. E o que é ângulo? É a abertura, ou perdão, o ângulo é a região limitada entre duas semi-retas, certo? Então, essa região interna aqui, entre as duas semi-retas, é o ângulo. Ok, o ângulo que mede mais de 0 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Se ele for, vamos abrindo aqui, digamos que aqui ele tenha 35 graus de abertura. Aí vai abrindo, 50 graus, 60, vai abrindo, certo? 70 graus, 72, 73, ele vai abrindo o ângulo. Quando ele chega aqui no formato de um L, nós chamamos ele de ângulo reto, tá? Ele tem formato de um L, vocês veem aqui, ó, tá? Então é um ângulo reto. O ângulo reto, gente, mede 90 graus, ok? 90 graus. Agora, se ele fechar um pouquinho aqui, ó, já é um ângulo agudo, pois o ângulo agudo, ele mede entre 0 e 90 graus. Vocês já viram, 0 grau, quando não tem abertura, é um ângulo nulo. Abriu, começou a abrir, já é um ângulo agudo. Até 89 graus é um ângulo agudo. Agora, quando ele fica reto, aí já está dizendo, se ele fica reto, é um ângulo reto, certo? Que mede 90 graus, o ângulo reto. Menos que isso é um ângulo agudo. Agora, quando esse ângulo reto começa a abrir, então ele vai ficar maior que 90 graus. Por exemplo, esse ângulo aí está mais ou menos com 95 graus. Ele já é um ângulo obtuso, tá? Ângulo obtuso é o ângulo que mede mais que 90 e menos que 180. É um ângulo obtuso. 95 graus, e aí ele vai abrindo. 115, né? Vamos supor, vai aqui, ó, 140 graus. Olha a abertura dele, foi isso aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui é a abertura do ângulo. 140 graus. E vai abrindo. 170. Quando ele abre nesse ponto, que fica as duas semi-retas aqui em posições contrárias, ele é um ângulo de 180 graus, certo? Pois ele começou a abrir daqui, ó. Ele foi fazendo isso aqui, ó. Foi, voltou aqui, ó. É um ângulo de meia volta. Equivale a uma meia volta, como se fosse uma meia circunferência. Então, essa meia volta é um ângulo de 180 graus, que nós chamamos de ângulo raso, ok? Vamos então recapitular. Vamos voltar aqui. Ok, aqui é um ângulo nulo, ele não tem nenhuma abertura, é um ângulo nulo, 0 grau. Começou a abrir um pouquinho, já é um ângulo agudo, que vai de 1 grau até 89, o ângulo agudo. Quando ele fica reto, 90 graus, já é o ângulo reto, tá bom? Então, vocês viram, ângulo nulo, agudo, reto. Abriu mais que 90, já é o ângulo obtuso, que vai de 91 até 179. Quando ele abre retinho aqui, ó, por completo aqui, o ângulo de meia volta é 180 graus. Esse é o ângulo raso, ok? Ângulo raso.
E ainda faltam outros dois tipos de ângulo. Se ele abrir mais do que 180, tipo aqui, ó, continua abrindo. Vai abrindo aqui. Ó, aqui, ó, ele abriu, ele começou daqui e fez a volta e desceu mais que 180. Então aí já é um ângulo côncavo. O ângulo côncavo tem mais de 180 graus e vai abrindo. Digamos que ele deu 200 graus de abertura, tá? Aí vai mais 230, 250. Chegou aqui como se fosse um ângulo reto, só que ele abriu para cá. Então ele vai dar 270 graus, certo? Seria 3 vezes o valor do ângulo reto. O ângulo reto aqui em cima, 90. Quando abre completa aqui é 180, que é 2 vezes 90, o ângulo raso. Abriu mais 90, deu 270. Aí ainda é o ângulo côncavo. E vai 290, 300. Olha só, está dando quase uma volta completa, já voltando para o lugar de origem. Quando ele dá uma volta completa aqui, que foi isso que ele fez, ó, uma circunferência. Quando ele deu a volta completa, ele deu 360 graus. 360 graus é o chamado ângulo de uma volta, ou ângulo pleno, ok? Que é uma volta completa. Então, é o ângulo de uma volta. Beleza, então, gente? Então, são esses os tipos de ângulos que nós temos, ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar voltando o vídeo para entender e relembrar a medida de cada ângulo, certo? E isso vocês podem estar vendo também no livro de vocês, ok? Agora, vamos então fazer aqui um trabalho de fixação para ver se vocês entenderam, tá? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui nesta folha, vamos ampliar aqui a imagem para que vocês possam ver melhor, certo? Vamos responder aqui este pequeno exercício. Olha o que é que diz aqui. Dadas as medidas dos ângulos, classifique-os. Quando ele fala classifique-os, você vai colocar o nome de cada um deles, conforme nós vimos no início desse vídeo. Beleza, vamos para a letra A. 38 graus. Qual o nome que se dá ao ângulo que mede 38 graus? Vai ser o ângulo agudo, né? Então, vamos colocar aqui. Aqui vai ser um ângulo agudo, que é o ângulo que mede entre 0 e 90 graus. Então, sendo menor que 90, é agudo. Ângulo de 90 graus. Você lembra o nome? Como se chama o ângulo de 90 graus? É o ângulo reto, né? O ângulo reto mede 90 graus. É aquele ângulo que tem a forma de um L, certo? Mas se ele continuou abrindo e ficou maior que 90 graus, vai ser um ângulo obtuso, né? Maior que 90 graus é o obtuso. Por exemplo, aqui esse ângulo de 115 graus é um ângulo obtuso, certo? O ângulo obtuso ele mede mais que 90 e menos que 180. Ele está entre o 90 e o 180, beleza? Mas por falar em 180, é justamente essa item aqui da letra D. Como que se chama o ângulo de 180 graus? Que é uma meia volta, né? 180 graus é o ângulo raso, né? Como vocês viram no início dessa aula, desse vídeo aula. Ângulo raso. Mas se ele continuou abrindo, ele estava em 180, continuou abrindo, então ele vai ser um ângulo côncavo, né? Um ângulo côncavo é o ângulo que mede mais que 180 graus, né? E vai abrindo até dos 359 graus. Porque quando ele atinge 360 graus, quer dizer que ele deu uma volta completa, né? O ângulo de uma volta, ele tem 360 graus. Então, como nós classificamos o ângulo de 360 graus? Ângulo de uma volta, ou ângulo pleno, né? Pode ser chamado também, ok?
Então, são esses os tipos de ângulos que nós temos, certo? E eu vou enviar para vocês um outro vídeo mostrando como medir ou determinar a medida de ângulos que já estejam feitos.